Que alegria poder entrar na tua casa nestes penúltimos episódios da nossa meditação de Nossa Senhora de Fátima. E hoje eu quero falar sobre este serzinho tão apaixonante, São Francisco Marto. São Francisco Marto, ele nasceu no dia 11 de junho, lá em Fátima, em Aljustrel, onde eu tive até a graça de conhecer a sua casa. Francisco era meigo, humilde, paciente, pouco falador. Ele cresceu numa família muito religiosa, a família tinha a prática de rezar o terço. E é muito interessante porque eles, Francisco e Jacinta, eles vêm dessa família, né? Lembrem, são irmãos, né? Deixa a Jacintinha aqui. Eles são irmãos e Lúcia prima deles, né? Então, Francisco, ele vem desta família religiosa e eles tinham essa prática de rezar o terço. Mas era muito engraçado porque Francisco, ele tinha preguiça de rezar o terço, ele gostava de rezar o terço abreviado, dizia ele. Então ele fazia nas contas grandes Pai Nosso, nas pequenas ele fazia Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E pronto, ele rezava rapidamente o seu terço. Ele trazia essa mania. Então era interessante e foi muito interessante porque em uma das aparições, Lúcia pergunta se eles vão para o céu. Nossa Senhora diz que sim, mas a Francisco era necessário ainda rezar muitos terços. Então essa frase de Nossa Senhora, ela está intimamente ligada ao conhecer cada um deles. Então, ela chama ali carinhosamente e de uma forma também, de uma forma engraçada, assim, né? Ela chama a atenção de Francisco. A Francisco é preciso rezar ainda muitos terços. E a partir desse momento, Francisco realmente se torna um apaixonado por rezar o terço. E ele então abre mão de brincar, ele abre mão de fazer muitas coisas para rezar o terço. Então, Francisco ele tinha quase 8 anos quando começaram as aparições e ele não tinha a capacidade que a Jacinta e a Lúcia tinham. Francisco ele só via, e isso é muito interessante. Por quê? Francisco só via, Jacinta só via e ouvia, e Lúcia via, ouvia e falava. Então, há uma característica muito interessante porque dessa didática de Deus. A Francisco só era dada a graça de ver. Então, ele não escutava o que estavam falando, conversando. Elas precisavam repetir e contar para ele o que estava acontecendo. Então, Francisco, ele desenvolveu um olhar muito místico e contemplativo. Olha que fantástico. Qual era o dom que Deus queria, que era do próprio Francisco, e que Deus queria intensificar, Nossa Senhora queria intensificar com ele? A contemplação. Francisco tinha este dom natural de tocar o sobrenatural pela contemplação. Ele contemplava, ele ficava ali. Então, ele foi se exercitando a ficar ali e ele lia tudo apenas pelo olhar. Então, ele desenvolve, ele compreende ali qual era o seu grande dom, que era contemplativo. Então, ele se tornou cada vez mais apaixonado por Deus. E Francisco, ele dizia, ele suspirava. Pensa, nós estamos falando de uma criança de 8, 9, né? Ele morre com 10 anos. Nós estamos falando de uma criança que suspirava e dizia, eu gosto tanto de Deus. E me chama muita atenção quando eu cheguei em Fátima e eu via escrito várias frases dessas crianças na cidade. E a que mais se vê na cidade é essa frase de Francisco. Gosto tanto de Deus. Então, Francisco, ele se torna
extremamente apaixonado por Deus e ele de uma experiência sobrenatural. Francisco toca o sobrenatural. E quando ele já estava adoecido, Francisco adoece com 10 anos de idade, né, por causa de uma epidemia que assola toda a Europa. E ele, nesse momento, ele pede a Deus uma graça. Ele não queria morrer sem a confissão, sem os sacramentos. Então, ele, no dia 2 de abril, fez a sua confissão e recebeu a sua primeira comunhão. E no dia 4 de abril, um dia lindo, por sinal meu aniversário, é o dia que São Francisco Marto escolhe para fazer a sua grandiosa passagem de encontro com Deus. No dia 4 de abril, ele falece, né? E ele rapidamente vai ser beatificado em 13 de maio de 2000. Em 13 de maio de 2017, já vai ser declarado São Francisco Marto. Que essa criança possa nos ajudar a estar mais apaixonado por Deus. E se você pode, leia mais sobre a biografia dessas crianças que nos inspiram santidade. Deus te abençoe. Você já fez sua inscrição para o nosso Trilhando de Aprofundamento Bíblico? A gente precisa aprender a entender a palavra, entender o significado das palavras, de onde vem, para realmente entender o que está escrito ali, entender o que está sendo dito. Pouco a gente aprofunda na Bíblia e você pode fazer experiências profundíssimas, quando de verdade você entende, quando você entra na palavra. Nós vamos fazer esse aprofundamento no Evangelho de São Lucas, vamos pegar capítulo por capítulo, fazendo essa compreensão muito mais aprofundada do que simplesmente o que está sendo dito ali. Vamos rezar com a palavra. Eu tenho certeza, você vai sair desse trilhando com um conhecimento muito melhor da palavra de Deus, uma experiência muito mais profunda e se deixando curar pela palavra. Então, rápido, se inscreve, ainda dá tempo de você entrar no nosso grupo, entra aqui no Eu Quero, já participa, veja lá todos os detalhes para você fazer sua inscrição, vale a pena. Se dê essa oportunidade de ser um cristão que tem conhecimento da palavra e sabe rezar com ela. Deus abençoe.